Pois é, senhoras e senhores, acabou de acabar aqui na Arena da Amazônia o empate entre Amazonas e Paysandu, 1-1, tudo igual nessa pelada que nós acompanhamos aqui pela Série B, sexta rodada. A Onça saiu na frente com o gol do Matheus Serafim no primeiro tempo e ainda na primeira etapa o Wesley Garcia empatou para a equipe do Paysandu, uma confusão na área ali, a equipe do Paysandu insistiu no lance e conseguiu o gol. E foi isso o placar, 1-1 no segundo tempo, um jogo bem abaixo, duas equipes com muito medo de perder, com muito medo de tomar ali o gol, principalmente o Paysandu que tomou o gol no contra-ataque e o Amazonas estava levando muito perigo nesse tipo de lance, tentava ofensivamente, mas também não se expunha muito. E assim o jogo foi até que o juiz apitou, foi o seu Luiz Flávio de Oliveira encerrando a partida. E com o resultado, as duas equipes ficam onde estão. O Paysandu, aliás, sai da lanterna provisoriamente, ocupa a 17ª posição. Caso o Guarani e Ituano não vençam na rodada, ele ficará com o resultado, porque o Botafogo está perdendo para o Goiás nesse momento, enquanto que o Amazonas fica na 15ª posição, não vai a lugar nenhum. O resultado e a partida, Cássio Ângelo, deixaram, principalmente no primeiro tempo, a gente teve a expectativa de que seria um jogo mais movimentado, mas no segundo tempo tudo isso foi por água abaixo. O que você achou primeiro do jogo? Gostou do que viu? Qual a sua análise desse confronto, desse embate entre Amazonas e Paysandu na Arena da Amazônia? Não gostei, Estevão Barros, do que eu vi, principalmente das duas equipes, olhando o aspecto defensivo delas. As duas equipes com uma fragilidade na marcação muito grande. Os primeiros 10 minutos da equipe do Paysandu mostram a fragilidade da equipe do Amazonas. Os primeiros 10 minutos muito intensos da equipe do Paysandu. O Wesley Garcia conseguia fazer uma dobradinha ali com o Kevin em cima do Patrick ou em cima do Fabiano, os dois laterais da equipe do Amazonas que não marcam bem, e exerceram uma pressão muito forte em cima da defesa do Amazonas, que se salvou nos primeiros 10 minutos graças às intervenções providenciais do goleiro Marcão. Outra questão também que me chama a atenção na defesa do Amazonas é a fragilidade pela bola aérea. O Miranda, zagueiro que desde a base do Vasco eu já falo que não é um zagueiro alto, não é um zagueiro que sabe se impor diante do atacante para disputar essa bola aérea. Hoje enfrentou aí o mestre das cabeçadas, o Nicolas, e teve muita dificuldade durante todo o jogo, a ponto de algumas saídas equivocadas do goleiro da equipe do Amazonas, justamente por essa falta de confiança na sua defesa. Pelo lado do Paysandu também, os mesmos problemas, o Paysandu tem uma defesa ali também, somente com o Quintana, que é um jogador lento, não pode ficar mano a mano com um jogador, por exemplo, hoje foi o Matheus Serafim, um jogador incisivo, um jogador agudo. Numa saída de bola equivocada do time do Paysandu, o Amazonas recupera a bola, joga principalmente ali no Matheus Serafim, que sai mano a mano com o Quintana, tira o zagueirão com uma certa facilidade, sai cara a cara com o Matheus Nogueira e aí complementa para o fundo do barbante, abre o placar para a equipe do Amazonas. Essa questão também da fragilidade defensiva chama a atenção da equipe do Paysandu, porque não conseguia encaixar a marcação também em cima do centroavante, que era o Bruno Lopes. Bruno Lopes teve uma chance de cabeça, o Bruno Lopes teve uma chance ali que acabou furando. O Patrick, como elemento surpresa ali aos 30 minutos, fez um excelente chute que o goleiro Matheus Nogueira fez a defesa. Então, muitas fragilidades defensivas. E no finalzinho do primeiro tempo, cara, eu não quero ouvir a música do cara. Ele tá com um palio passando aqui na rua,
sistema de som vale mais do que o palio dele. É só esse detalhe aí. Cara, a música é ruim. Eu sei, e ninguém precisa saber que tu escuta música ruim. Fica aí um protesto contra esse pessoal que atrapalha meu som, meu raciocínio. E aí no final do primeiro tempo, seu Estevão Barros, o de novo ali numa jogada lateral ali onde o Kevin vai para cima do lateral, consegue a vantagem, faz o levantamento por 2 vezes. O Nicolas consegue cabecear a bola, 2 vezes ele vence o confronto contra o zagueiro. Ele não pode o jogador mais baixo da defesa. É claro que o Nicolas, experiente que é, vai sempre buscar essa colocação, mas a defesa do Amazonas tinha que estar ligado que esse era o principal potencial do Nicolas, tinha que ter sempre uma marcação individual. E aí ele consegue ganhar 2 vezes um lance, a bola acaba sobrando para o Enis Garcia, que empata o jogo aos 47 ali do primeiro tempo, e o primeiro tempo acaba assim, seu Adiel Reis, um para o Amazonas, um para o Paysandu, um primeiro tempo movimentado, onde as duas equipes se atacaram, onde as duas equipes tiveram muitos erros técnicos, tanto defensivo quanto ofensivo, para concluir as jogadas. E aí as duas equipes fazem alterações, seu Adiel Reis. Sai o Enio, vem o Vitor Bolt, entra o Brian, sai o Kevin, e aí a história do jogo muda, não é isso? Mudou, Cássio Ângelo. Agora eu não sei se para melhor, né? Essas alterações que o Adilson Batista fez na equipe do Amazonas, elas, assim, desconfiguraram uma coisa que já não parecia organizada, tá? Vou começar pelo Amazonas por ele ser o mandante do jogo. Tava 1-1, o Paysandu conseguiu um empate no final do primeiro tempo, a gente esperava realmente que o Paysandu fosse tentar virar o jogo, viu que estava melhor, tinha o meio-campo, assim como o Estevão Barros comentou durante a transmissão, relativamente melhor em relação ao do Amazonas, não é que estava jogando também uma partida excelente. Só que assim, se a gente for olhar só para o segundo tempo, o Paysandu teve 67% de posse de bola, é muita posse de bola, tá? É muita posse de bola. O Amazonas praticamente abriu mão do jogo. Viu apenas no Matheus Serafim a esperança de lançamento. E dos 30 minutos em diante, era o Marcão chutando bola para o Matheus Serafim. Tirou o Enio muito cedo, a imagem mostrou o Enio ali muito cansado, tá? Saindo, inclusive, tivemos também alterações ali no meio-campo, a retirada do Wendel no meio-campo do Amazonas também tirou toda a qualidade do passe da equipe amazonense, ou seja, o Amazonas condicionou a 2 jogadas, bola para o Matheus Serafim para se defender e tentativa de lançamento para o trabalho de pivô do jogo, que já não é um dos melhores. O Amazonas no segundo tempo não finalizou, tá? Não acertou o alvo. Das 6 finalizações, apenas uma foi a defesa do Matheus Nogueira. Depois não teve nenhuma grande defesa de perigo ali que o Matheus Nogueira fez no chute do Amazonas. Do lado do Paysandu, claro, foi um segundo tempo que poderia ter sido melhor se aproveitasse as chances. Ele colocou ali o Gabriel Santos para ser o parceiro, o Hélio dos Anjos colocou o Gabriel Santos para ser o parceiro de ataque do Nicolas, mas o Gabriel, ele ficou na dúvida se ele ficava dentro da área para receber o cruzamento ou saía para ser esse jogador de velocidade. Não fez nenhuma coisa nem outra, prejudicou o ataque do Paysandu, que se viu refém de cruzamentos, buscando o Nicolas, que já estava cansado e bem marcado, e tendo um jogador de uma estatura boa para a cabeçada saindo da área e não tendo habilidade para fazer essas jogadas de linha de fundo. Condicionou todas as jogadas pelo lado esquerdo, onde o Brian Borges atuava, e enfim, ficou um jogo muito equilibrado, mas não por cima, e sim por baixo. O nível de futebol nesse segundo tempo foi péssimo. Acho que o empate acabou sendo justo, e como o Cássio disse muito bem, pro Paysandu poderia ter sido até uma vitória. Pro Amazonas, acho que saiu muito no lucro, sabe? Se o Paysandu aperta um pouco mais, teria vencido o jogo. O Amazonas se espera brigar por alguma coisa além de ser contra o rebaixamento, tem que melhorar muito para ficar ruim, porque hoje o segundo tempo foi horroroso, o primeiro tempo até que foi mais ou menos, mas enfim, depois do gol tudo desandou, para falar a verdade, e seu Adilson Batista, é claro que ele vai na coletiva dizer, Estevão Barros e Cássio Ângelo, que ele precisa de jogadores, que o elenco tá fraco, porque a culpa nunca é dele, né? É que nem o Edin Terzic, quando o time perde a culpa é dos jogadores, quando ganha foi ele que foi gênio da bola. Mas eu acho que ele já tem um material humano suficiente para pelo menos criar uma identidade para esse time do Amazonas, coisa que ainda não aconteceu. É pouco tempo de trabalho, ok, mas essa equipe já conseguiu ganhar do Santos jogando bem, mas não consegue fazer uma sequência, não consegue engatar uma sequência. Então,
Hélio dos Anjos vai ter muita coisa a explicar em relação às alterações. O Adilson Batista vai ter muita coisa para explicar, e o Hélio dos Anjos vai ter que explicar por que ele não colocou o time para pressionar e vencer o jogo, sabendo que tinha condições. Se era cansaço, tudo bem, é uma questão a se ponderar, mas eu acho que o Paysandu poderia ter arriscado mais e vencido o jogo hoje na Arena da Amazônia, que seria um grande resultado. Eu discordo um pouco, eu acho que existe uma cara no Amazonas. A questão é que o time executa mal o que ele quer fazer, mas existe a ideia ali, você consegue enxergar. A equipe quer se defender e sair no contra-ataque. Só que defensivamente, hoje a equipe foi muito mal. E deixou buracos, conseguiu levar vantagem, porque em alguns momentos a equipe apelou para chutões ali, ligação direta. E aí conseguia, na velocidade do Enio e do Matheus Serafim, levar vantagem na defesa do Paysandu, que estava marcando com bloco alto, deixava espaços justamente para essas infiltrações. E aí foi assim que o time conseguiu o gol até. Mas defensivamente a equipe de fato precisa melhorar muito. Acho que algumas questões também que o Adilson opta, por exemplo, deixar o Rafael Tavares nessa sobra. Com todo respeito ao Rafael Tavares, hoje ele não foi um cara que a bola chegava no pé dele e ele pifava o Bruno Lopes ou o Jô, ou mesmo os pontas. Acho que se a partir do segundo tempo, quando a estratégia era botar o Matheus Serafim para correr, então deixasse o Matheus Serafim com essa folga e botasse ali o Diogo Torres para fechar o lado direito da defesa e não o Rafael Tavares. Ou mesmo alguma outra opção, o Igor Bolt que entrou, enfim. Eram opções, ele poderia ter entrado, então, já que a ideia era essa, com não ter tirado o Enio, mas sim o próprio Rafael Tavares, e aí deixado ali a trinca com Igor Bolt, Rafael Tavares, Igor Bolt, Enio e Matheus Serafim para puxar esse contra-ataque. Mas enfim, ele optou por manter o Rafael Tavares em campo, achei que hoje ele estava muito abaixo. Cansou o Matheus Serafim, porque ele tinha que fechar o lado direito ali, e como a equipe se defendia em bloco muito baixo ali, médio, a equipe não... Ele tinha que correr depois 70 metros. E aí não tem como, ele vai se desgastar mesmo. No final terminou sem perna e ainda assim, no segundo tempo, gerou oportunidades que poderiam fazer com que o Amazonas vencesse a partida. A equipe desperdiçou, mas defensivamente também a equipe não mostrou uma solidez. O Paysandu teve até mais volume de jogo, teve oportunidades, não aproveitou, não teve uma chance clara no segundo tempo, é verdade. Se limitou a chutes de fora da área. Quando conseguia trocar passes ali, faltava ou finalização ou aquele último passe mais redondo. Mas ainda assim, ofensivamente, a equipe teve mais volume. De fato, achei que poderia ter buscado a vitória, estava melhor no jogo, mas o Hélio dos Anjos achou o empate um bom resultado. O Adilson Batista fez vocês já discordaram das trocas do Adilson, né? Vocês querem elucidar mais o que vocês... Eu achei que o Enio, ao meu ver, foi um erro, viu? Não sei se o os Enio senhores foi concordam cansaço, ou não. tá? Cansaço? O Enio foi cansaço. Foi cansaço. Agora, me surpreende centroavante, né? Bruno Lopes, a gente nem falou dele, se você for prestar atenção, né? Ele foi uma peça nula no ataque. Ele teve aquela chance e só. Tudo bem, eu acho que ele é a terceira opção da equipe. Tem um Sassá, tá se recuperando do edema na virilha. Tem o Jô, que é o Jô. E tem o E Rubens tem o Bruno ainda. Lopes. Mas então, como você falou muito bem, Estevão Barros, eu acho que poderia ter tentado botar 2 jogadores de velocidade e tirar a referência. Não sei se o Adilson não quis, para forçar a marcação dos zagueiros, enfim. Mas se você tem ali os 2 jogadores de velocidade e tira a referência da defesa, poderia ser uma ideia também. E preencher o meio-campo, né? Mas eu não sei até que ponto também esses jogadores do Amazonas estão comprometidos com a marcação. Porque o Rafael Tavares, enquanto esteve em campo, não queria marcar. E depois o Diego Torres, quando entrou, ele se comprometeu a marcar, mas não sabia marcar. Aí a bola caía no pé dele para ele fazer o lançamento pro Matheus Serafim. Ele estava muito longe do camisa 11. Então, também tem esse detalhe. Acho que a saída do Enio
como vocês dizem, ela foi decisiva para o Amazonas recuar mais, mas eu acho que mesmo o Enio estando em campo, a postura do Amazonas seria muito defensiva. Claro, teria duas opções de velocidade, né? Se o Enio tivesse inteiro, teria tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas teve uma jogada em que o Matheus Serafim puxou para a linha de fundo e ele olhou para dentro da área e o Jô não estava lá. Cara, isso é um absurdo, viu? Você não ter o centroavante dentro da área para ser opção é, assim, bizarro Então, no mínimo, Estevão Barros. mas eu nem acho que seja tanto culpa do Jô, não. Eu acho que era questões táticas. O time estava muito recuado. O Jô já não é mais garoto, né? Ele vai demorar para chegar no ataque. Aí ele tá na linha do meio-campo. O Serafim é rápido, dispara até ele chegar na grande área, só se ele pedir um Uber. Aí fica difícil pro Jô ter algum tipo de ação nesse tipo de jogo. Aí por isso que talvez ele poderia ter tentado alguma coisa diferente ali, ter deixado o Enio, né, para fazer essa dupla de ataque, e, enfim, ter tirado a referência, como você falou, são opções aí. Agora, Cássio Ângelo, o Hélio dos Anjos, eu acho que ele demorou a mexer também. Ele foi fazer, teve a alteração do Brian Borges, né, que trocou 6 por meia dúzia, trocou um lateral pelo outro. Saiu o Kevin no intervalo, que já tinha tomado amarelo e estava com algum problema físico. Mas ele vai fazer as alterações ali que lhe restam no caso dos 76 minutos. Eu achei que demorou, a equipe começou a perder rendimento e ele demorou a se mexer ali. Poderia ter sido mais ousado e buscado ali as alterações para manter o vigor físico e a superioridade perante a defesa do Amazonas, né? Claro que eu vou ter que fazer aquele comentário genérico, Estevão Barros. A gente não tá lá no dia a dia, não estamos acompanhando os treinamentos, mas o que me estranhou muito foi a demora para entrar o Jean Dias. Jean Dias, durante o Campeonato Paraense, a Copa Verde, tinha despontado um ponto ali agudo, um ponto incisivo, principalmente pelo lado direito. Com a dificuldade que tinha o Fabiano para marcar, eu achei que ele demorou a entrar em campo. Já foi ali a última alteração do Hélio dos Anjos na segunda etapa. Os demais jogadores, como você falou, trocou 6 por meia dúzia, mas os jogadores que vieram do banco, o seu Estevão Barros, não entregaram o que os jogadores em campo estavam entregando. E eu não falo apenas na questão tática, eu falo na questão de entrega de jogo. A vontade ali do Kevin, por exemplo, a qualidade técnica do Kevin é muito discutível, mas, por exemplo, o Brian Borges, que entrou no lugar dele, ele sumiu do jogo, parecia que estava se escondendo da partida. E a mesma coisa ali quando teve a saída do Edir Garcia. Também o Gabriel Santos, que entrou no seu lugar, também pouco acrescentou. Eu acho que o Hélio olha para o banco dele e ele vê jogadores que fazem a mesma função tática, cumprem as mesmas funções na plataforma de jogo que ele imagina ser essencial ou providencial para a equipe do Paysandu, mas de uma qualidade inferior. Jogadores não conseguem suprir a necessidade quando o atleta que está em campo está cansado e aí tenta oxigenar o meio campo, tenta oxigenar o ataque, tenta ter um time. Eu acho que se pega muito nesses pequenos detalhes. E falta ali um camisa 10 para a equipe do Paysandu. Como o Adiel falou, o Paysandu teve 67% de posse de bola no auge ali. Eu acho que chegou a ser o maior número de posse de bola durante o jogo. Mas o maior número de finalizações foi do Amazonas durante a partida. Durante o primeiro tempo foi assim. Isso porque, querendo ou não, o Amazonas pegava a bola e conseguia definir jogadas. O Paysandu não. Era buscando o Nicolas pelo alto e nem sempre esse cruzamento chegou com qualidade. A única vez que chegou com qualidade foi justamente ali na finalização aos 47 minutos do primeiro tempo, que resultou no gol do Amazonas. As escolhas são questionáveis pelo seguinte ponto, já que o L treina esse time a semana toda e sabe que apenas trocar jogadores de posição por posição não dá certo, ele teria que inovar, teria que tentar algo novo, porque o Jean Dias e o Edir Garcia não jogaram juntos a partida, quando o Kevin sentiu fisicamente. É uma pergunta que eu deixo aí
para o senhor Hélio dos Anjos responder, se assim ele quiser responder também. Se ele quiser, né? Porque ele pode ser rude e ignorar completamente as perguntas. Não seria muito educado da parte dele, mas geralmente treinador de futebol também não quer saber muito de educação, não. Mas enfim. Outro detalhe que chama a questão, que chama a atenção nesse jogo é que mais uma vez o Paysandu termina a partida com 10, né? São 6 jogos na Série B, em 4 a equipe teve pelo menos um jogador expulso. E já dessa vez foi ao final da partida, né? Confusão ali com o Miranda e o Christopher. E acabou que o Christopher foi expulso direto e o Miranda, zagueiro do Amazonas, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Essa questão comportamental também chama a questão, porque por mais que hoje, no caso, foi no final do jogo, impede que a equipe tenha uma sequência, né? O Hélio dos Anjos está sempre tendo que tapar um buraco ali na equipe, tendo que repensar o time, impede que você tenha uma sequência ali com os jogadores. Hoje, por exemplo, o Edilson Júnior, lateral direito, estava suspenso devido a uma expulsão. Não jogou o Léo Pereira, né? O Léo Pereira sem Caroline na lateral direita. Fez ali a função, cumpriu bem o papel dele, mas é realmente um ponto que chama a atenção negativamente da equipe do Paysandu, dentre tantos outros. Mas esse em especial aí a equipe tem que melhorar e me parece um pouco afobada em alguns lances ansiosos. É uma questão para que o senhor Hélio dos Anjos e sua comissão técnica aí revejam nos próximos jogos. Algo mais a acrescentar, senhores? Só falar Para as que próximas. Vai lá, já. Vai lá. Não, só ia dizer que para as próximas partidas, as duas equipes elas precisam melhorar muito para ficar ruim, né? Porque hoje. Não, precisamos falar sério, porque a partida no primeiro tempo ela foi disputada e nós esperávamos que no segundo tempo as duas equipes fossem buscar a vitória, mas não foi o que aconteceu. O Paysandu aceitou o empate e o Amazonas aceitou o Paysandu. Foi isso que aconteceu. O E foi Paysandu cruzava nivelado a bola por na baixo área. também o primeiro tempo. Foi disputado, mas disputado no nível baixo. Para vocês terem uma ideia, o principal armador das jogadas do Amazonas foi o Marcão. Tá? E o principal lance de jogo do Paysandu na segunda etapa foi a expulsão do queridão camisa número 39, que eu esqueci o nome agora, Christopher, 38, Christopher foi expulso. Fora isso, o Paysandu se limitou a cruzamentos e o Amazonas a lançamentos. Os dois treinadores, Estevão Barros, talvez, aí eu vou ser um pouco mais polêmico para encerrar, precisam ter uma noção de variação tática nas suas equipes para tentar alguma coisa diferente. Porque tudo bem, fazer o básico é importante, mas numa partida que dava para vencer hoje, tanto para o Amazonas quanto para o Paysandu, você simplesmente não ser criativo, enfim, limitou esse empate horroroso que nós tivemos, principalmente pelo segundo tempo. Eu percebo que você ficou um pouco irritado com o resultado da partida, queria ver mais aí do jogo. E destila aí um pouco de raiva pelo nível apresentado no jogo de hoje. Cássio Ângelo, algum destaque final aí? Sim, cara, só olhando aqui para a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, esse empate foi péssimo para as duas equipes. Olhando para as pretensões do campeonato das duas equipes, e para mim hoje é um confronto direto das duas equipes que vão brigar no mesmo bloco ali, seja intermediário, seja no bloco de baixo, e principalmente para o Amazonas, que jogava em casa, precisava fazer esses 3 pontos, e o Paysandu, que não venceu ainda na Série B, já é a 6ª rodada. Péssimo empate, cara, principalmente quando você olha para o confronto direto. O Amazonas agora é o 15º, o Paysandu o 17º, então o Amazonas impediu de se afastar de um adversário direto e o Paysandu evitou de chegar também, puxar o Amazonas para essa briga, ali na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro. Série B é o seguinte, Estevão Barros, você tem que olhar para o seu campeonato. O que vai ser o campeonato do Amazonas e do Paysandu? Se for para brigar por Série A,
tá errado, porque para brigar por Série A você tem que somar o máximo número possível de pontos em casa, principalmente nas equipes da parte contra as equipes da parte de baixo da tabela, você não pode perdoá-las. E fora de casa tentar sempre voltar com um pontinho. É contra rebaixamento? Se é contra rebaixamento, você tem que sempre vencer todos os seus adversários diretos, porque aí você pontua 3 pontos e impede que eles cresçam no campeonato. Então, o Amazonas precisa definir o que vai ser o seu campeonato, assim como o Paysandu também precisa definir o que é o seu campeonato. Não dá para o Amazonas ganhar do Santos, que é o postulante ao título, e interprete como título subir a Série A, e na rodada seguinte perder para o Ceará fora de casa, um resultado normal, o Ceará é um time forte, mas em casa empatar com o Paysandu. Isso é uma bipolaridade muito grande da equipe do Amazonas. Então, a diretoria precisa sentar com o treinador, a comissão técnica precisa sentar com os jogadores e eles entenderem o que é o campeonato do Amazonas. A mesma coisa vale para o Paysandu. Eu acho que nesse momento eles não definiram o que querem fazer da vida. Foi definido para eles, né? Acho que nesse cenário, sexta rodada, claro, ainda tem muito campeonato pela frente, mas ao meu ver, tem que já E a abraçar Série B essa luta. muda muito depois que abre a janela internacional, hein? Não, mas acho que por um pouco de precaução aí, de cuidado, escolher aí, já pensar com cabeça de briga contra o rebaixamento para que o pior não aconteça. O Amazonas tem mais 2 jogos em casa em sequência, o Flamengo pela Copa do Brasil e o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e depois visita o Operário lá em Ponta Grossa. Esses os próximos 3 jogos do Amazonas, enquanto que o Paysandu encara o Vila Nova na próxima quarta-feira pela primeira partida da final da Copa Verde. Vai até Campinas encarar o Guarani no final de semana pela Série B, e depois tem o jogo de volta contra o Vila Nova pela Copa Verde. O Paysandu aí com a agenda lotada nessas próximas semanas. É isso, espero que você tenha gostado dessa análise, que você tenha entendido aí o que rolou de melhor no jogo. Voltamos na próxima semana com live de Bomba Pet aqui, e também essa semana tem Europa League, né? Tem a primeira final europeia, Atalanta e Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen já com o título alemão invicto, segue aí para mais um feito, conquistar a Liga Europa de maneira invicta também, e dar mais um passo aí rumo à tríplice coroinha que ele almeja. Então, semana cheia, tem final da Europa League, tem também final vai ter também live de Bomba Pet, e no final de semana a gente volta com a Série B, ainda a definir o jogo. Então fique ligado aqui no nosso YouTube também, no nosso Instagram, @meioarmadores. É isso, voltamos então no decorrer dessa semana aí, com vídeos, com lives. Então fique ligado aí, tá bom? Valeu e até a próxima!